Irmãos, enquanto eu falo isso, eu quero comentar algo. Porque você acessa ambientes de acordo com a revelação que você tem de Deus. Por exemplo, Daniel teve uma revelação de Deus como o juiz. Deus é o meu juiz. Então ele teve uma revelação durante a vida dele de que Deus era aquele que reinava e se assentava no trono e julgava com justiça todas as coisas. E por causa dessa revelação que ele teve, ou seja, ele viu Deus como juiz, ele acessou essa dimensão. Por exemplo, se você tem a revelação de Deus como seu pastor, que é ótimo, você vai acessar dimensões dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, das águas de descanso. Você vai se comunicar com Deus como seu pastor. Ele vai se revelar a você como seu pastor. E aí você vai desfrutar da dimensão do pastoreio dele, do cuidado dele pela sua vida. Isso é extraordinário. A revelação de Deus como pastor é fundamental para a nossa vida, para que nós sejamos seguros, para que mesmo andando no vale da sombra da morte, nós não tenhamos medo, porque nós sabemos que Ele, o nosso pastor, está cuidando de nós e não nos deixará faltar nada. Mas você pode ter uma revelação de Deus como o seu noivo. Se você tem a revelação de Jesus como o noivo, você vai desfrutar de um relacionamento de intimidade, de paixão, entende? Você vai contemplar a beleza de Jesus. E isso é só um pouco, né? É muito mais. Mas o que eu estou falando aqui, de acordo com a revelação que você tem de Deus, você acessa ambientes. Como noivo, Jesus vai te levar para o jardim. Você vai acessar ambientes, assim como eu já estive em ambientes assim, espiritualmente falando, de flores, né? De intimidade, de se sentar com Jesus e gastar tempo com Ele, receber do amor que Ele tem. Amém? Agora, você pode ter uma revelação, e existiu uma época na minha vida que Deus se revelou muito para mim como rei, por exemplo. Se você enxergar Deus como rei, isso vai te elevar no seu entendimento a respeito da soberania dele. Você vai entender que ele está sobre tudo, né? Ele está sobre os principados, sobre as potestades, ele está acima. Nada toca ele, nada abala ele. Quem está entendendo aí, vai comentando aí, pessoal. Podem comentar aí. Quero ver o comentário dos irmãos aqui. Compartilhe também essa live, deixa o seu like. Glória a Deus. Vocês estão aí, irmãos? Comenta aí. Como Deus tem se revelado para você? Como pastor? Como noivo? Como rei? Porém, irmãos, olha só. Uma vez eu li um livro do Rick Joyner, eu acho que foi no livro A Batalha Final, do Rick Joyner. E nesse livro, ele conta uma experiência de arrebatamento. Isso, amém, Ronaldo, isso. A face de Deus, né? A face de Deus, isso. Eu tinha uma impressão sobre a face de Deus. Eu me lembrei de Elias quando eu estava orando, porque lembra que Elias ele profetizava, ele falava assim diz o Senhor,
perante cuja face eu estou. Então o profeta Elias, ele tinha muita revelação de que ele estava fazendo as coisas, profetizando, não apenas como alguém que estava fazendo aquilo, mas ele fazia aquilo diante do Senhor, né? Então quando eu comecei a live eu tinha muito essa impressão da face de Deus, contemplando, né? De nos contemplando. Peniel, amém, isso. Jacó, né? Jacó se encontrou. Até o texto diz ali que ele viu a face de Deus e não morreu, né? Aleluia, ele é o rei, o Senhor da glória. A Rosângela falou que tem recebido revelação de Deus, de Jesus como o pastor. Que bênção. Pessoal, eu me lembro que nesse livro do Rick Joyner, ele está no céu, em arrebatamento, e ele tem várias experiências, é um livro incrível. E ali nesse livro ele fala assim que ele se deparou com uma porta. E essa porta assustou ele. Ele diz que era uma porta assustadora. Ela não era tão iluminada como outras portas que ele havia encontrado ali no céu. E ele sentia até medo de entrar por aquela porta, mesmo sendo uma porta no céu. E aí se eu não me engano, estava escrito em cima da porta, aquela porta, eu não me lembro exatamente, mas tinha a ver com a justiça, com o trono de juízo de Deus. Era tipo assim, o trono branco. Eu acho que o nome da porta era o trono branco, algo assim. E ele perguntou, parece que para o anjo, né, que estava ali na experiência, ele perguntou assim, eu acho que não era nenhum anjo, era o próprio Jesus que estava com ele, ele perguntou para Jesus, e Jesus estava se manifestando para ele como sabedoria. E ele pergunta para a sabedoria, que era Jesus, por que essa porta ela é tão escura e tão assustadora? E aí a explicação era basicamente o seguinte, essa porta ela está tão escura porque ainda existe pouca revelação a respeito desse assunto na igreja. Existe pouca revelação a respeito desse assunto no corpo de Cristo ainda. E aí a ideia é que quanto mais o corpo de Cristo entendesse desse assunto, mais revelação viesse para a igreja sobre esse assunto, mais aquela porta seria atrativa e seria iluminada. E de fato o Rick Joyner entra por essa porta e ele caminha por um caminho até o momento que ele chega perante o trono branco, né, perante o tribunal do Senhor. Foi uma experiência muito forte que ele teve, né? Até recomendo a leitura desse livro. Se chama A Batalha Final, do Rick Joyner, ok? Um livro tremendo. Pessoal, amém, Daniel 9, tremendo. Então esse assunto que nós estamos trazendo dos tribunais do céu é um assunto ainda pouco falado, de uma forma geral, né, na igreja. Mas o Senhor quer que nós cresçamos na compreensão, no entendimento desse assunto. Por isso precisamos conhecer, glória a Deus, Ele como o nosso Pai, né? O Pai, exatamente. Glória a Deus. Exatamente, eu creio que a revelação de Deus como o Pai, ou como pastor, ela vai nos fundamentar na graça, na bondade, no amor. Eu até creio que ela precisa vir antes mesmo. Nós precisamos conhecer muito da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, para acessarmos essa dimensão dos tribunais.